Continuando a nossa temática aqui no Manhã Boa Nova sobre emoção e comida. Eu queria fazer um complemento para os ouvintes, buscarem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item lá, Sede Perfeito, se eu não me engano deve ser o 15º ou 17º capítulo do Evangelho. Tem um item lá, o item 10, se eu não me engano também, que é o homem no mundo. Tá? Leiam para vocês verem o que esse Espírito fala. Quer dizer, muito bom. Né? Ele, na verdade, tem a ver com o que o Gabriel estava dizendo, né? Que você como espírito, você pode usufruir de tudo no mundo. Isso. Né? Isso aí. Mas só que tem que ter o devido critério e o devido equilíbrio. Porque você não pode se furtar aos prazeres do mundo. Não deve. Pelo contrário. Então, veja, os espíritos já falam sobre isso. Sim. Tem essa mensagem lá que eu acho que tem extrema importância para a gente. Né? É muito importante, Samir. Foi muito legal você tocar nesse assunto, principalmente quem está começando na doutrina. Isso. Então, lembrar que nós somos corpo, então nós somos matéria, temos a necessidade do alimento para esse corpo material. Isso. E nós somos espírito, né? Então tem a necessidade da alimentação, que o próprio Jesus falou, do pão da vida. Sim. Né? Que é alimentar o espírito. Isso. E quando a gente começa na doutrina, e a gente quer evoluir, a gente quer crescer, a gente quer ser um bom espírita, você entra em alguns conflitos com essa questão material. E esse capítulo do Evangelho, ele é muito importante para a nossa compreensão, para buscar esse equilíbrio. Porque a pessoa também não pode só viver no mundo espiritual. Você está na Terra, você tem que passar pelas experiências físicas. Foi bom você falar nisso. Queria saber a opinião de vocês. Recentemente, aqui no Brasil, apareceram um monte de gurus dizendo que só se alimentam de luz. De luz. Ensinando técnicas e ganhando muito dinheiro com isso, aliás. E eu queria saber, dentro do estudo que vocês têm, a compreensão que vocês têm da doutrina espírita, é possível viver encarnado sem qualquer tipo de alimentação física? Antes eu queria saber se a luz, que eles ganharam dinheiro vendendo a luz, não é isso? Esse tipo de lâmpada especial. Não é isso? É interessante. As concessionárias vão cobrar royalty, né? Olha, não dá, né? O corpo físico, ele é estruturado de tal forma que você tem que ingerir o alimento para que o alimento produza energia, para daí você pode, sim, se você tiver equilíbrio necessário, diminuir, né, se alimentar de forma mais frugal, vamos assim dizer, adequada e tal. Mas prescindir do alimento, eu acho complicado. É só nós analisarmos o nosso... essa máquina maravilhosa que nos acompanha. A gente muitas vezes não para perceber que nós vivenciamos, nosso espírito vivencia uma experiência dentro de uma máquina, utilizando uma máquina que começa a funcionar e às vezes fica 80, 90 anos funcionando sem parar um segundo. Ela pode dar um probleminha, você leva ali para um mecânico para acertar um ajuste, mas ela fica às vezes durante quase 100 anos funcionando sem parar. Então tem uma função, e essa função dos órgãos tem que ser preservada. Lógico, nós vivemos hoje num mundo de excessos por conta principalmente na massificação da humanidade, e aí exatamente a questão comercial, com a falta do alimento puro. Então você tem muita química que entra para o organismo, isso vai prejudicando profundamente. Mas é interessante que o equilíbrio, e se nós observarmos as gerações, eu pego uma foto do meu pai na década de 30, 40 do século passado, as pessoas todas, por exemplo, andando na rua, no viaduto do chá, todas magras. E não é porque todo mundo falava, agora vou fazer fitness, agora vou... Não, é porque o tipo de alimento era muito mais saudável. Não é porque as pessoas ficavam passando fome. O alimento era mais saudável. Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso e também temos que pensar que, assim, quando você adentra para uma doutrina e começa a estudar uma doutrina ou tem um pensamento de transformação, nós temos que entender que todo radicalismo não é saudável. É como quando nós fazemos um regime radical. Você fala, agora eu não como mais carboidrato, agora eu não como mais proteína, agora eu não como mais... Eu nunca mais vou comer um chocolate, eu nunca mais vou... Não existe, não deve existir isso para o organismo. Ou então não vou mais me alimentar, só de luz. Nós temos que começar a reequilibrar e aí, a partir daí,
você tem um equilíbrio. Por isso que os endócrinos... Já acabou o chocolate ali. Já acabou o chocolate. Olha lá, estou mostrando a caixinha vazia. Nada de luz aí desse lado, né? Agora sim, só sobrou luz aí na caixinha. Então, é muito importante nós termos esse pensamento que este equilíbrio é que traz. Então, não adianta só queremos viver do plano espiritual, ou da espiritualidade, ou da luz, sendo que há uma materialidade extremamente saudável e que nos foi trazida aqui a partir da natureza, para que nós possamos mantermos todos o equilíbrio das nossas energias para cumprirmos o nosso papel nessa vida. Né? Você veja que até os faquires precisam se alimentar. Sim. Tudo bem que eles se alimentam menos, mas eles se alimentam. Precisa tomar água, eles precisam, né? Claro. O cara consegue ficar meses, às vezes, né? Só com uma alimentaçãozinha... Porque é o mental dele, né? É o mental influenciando no físico. Só que o físico é uma máquina, é o que o Gabriel está falando. O né? mental, e no estudo, eu já estudei bastante esse segmento, e eu já conheci pessoas que realmente conseguiram ficar muito tempo sem se alimentar só com líquido, não se eximiam do líquido. Mas o que acontece? Os próprios faquires e profissionais que fazem esse tipo de trabalho, dizem o quê? Que eles vão desacelerando todo o metabolismo, eles ficam quase que como numa letargia. Entendi. E aí, essa letargia exige muito menos... menos desgaste físico. Consumo então, de energia. É muito racional. Aliás, uma das coisas mais deliciosas da doutrina espírita, ao meu ver, e que Kardec nos traz, é exatamente o fato dessa racionalidade, dessa compreensão dos valores. Então, a gente tira todo tipo de ufanismo, todo tipo de magia ou de encantamento só místico e dogmático, e começamos a entender o sentido das coisas. Né? Isso faz toda a diferença. Tem um depoimento aqui da Solange de São Paulo pelo WhatsApp. Ela diz: conheci o CCA, o Grupo de Comedores Compulsivos Anônimos, mesmo programa dos 12 Passos do AA, que é um programa de ordem espiritual de autoconhecimento. Ótimo programa para renovação íntima. Solange de São Paulo. Valeu aí, Solange, pela sua... Eu conheço e indico também, muito bom. Participação. Consuelo Real está aqui no YouTube. Bom dia a todos. Saudades desse programa de vocês. Aí tá matada a saudade, tá nos acompanhando pelo site tvmundomaior.com.br. Ariane, bom dia. Que o amor e a luz do Mestre Jesus nos toque a todos. Acabei de chegar e acho necessário falar sobre a importância da mudança na alimentação para o veganismo, que liberta os humanos, os animais e o planeta. E essa mudança tem que ser gradativa, dentro do processo de conhecimento, conquista de cada um. Não pode ser rompida assim, como muita gente fala, né? E não pode ter o nós contra eles, né? Que a gente tem visto também, aí, sabe? Esse radicalismo todo, né? É uma mudança que ela tem também que ter um acompanhamento, ela tem que ter um reequilíbrio da alimentação, ela tem todo um processo, eu pessoalmente acredito, muito positivo para a humanidade, mas tem que também ser gradativo. E tem pessoas que não se adaptam. Eu já vi casos, é o que eu estou querendo dizer aqui, eu já vi casos de pessoas que ficam insistindo nesse processo e acabam adoecendo. Opa. E quando eu falo do radicalismo, é assim, por exemplo, você tem lá uma sobrinha que é vegana, então ela não vai no churrasco da família, entendeu? Então ela deixa isolada. Ela deixa de ter o convívio em função de uma escolha, vamos assim dizer, né? Mas é muito difícil mesmo para o vegano ver uma churrasqueira, né, cheia de carne, todo mundo ali. É difícil, assim, eu admiro muito o veganismo. Hoje eu tenho uma sobrinha jovem, 17 anos, que é vegana. Ela ainda não deixou de ir nos churrascos. Mas ela vai, né? Tanto que a gente faz uma alimentação especial para ela, e ela fica na dela. Né? Ela não quer impor a verdade dela para ninguém. Não. Também, né? Ela fica na dela, mas a gente que conhece desde que nasceu, eu vejo a força de vontade daquele espírito em fazer a diferença, talvez impactar no planeta. Então, é muito admirável. Eu acho que nós temos que apoiar esse tipo de decisão e posição, porque já é muito mais difícil você ir na contramão
né, do que você acompanhar as massas. Então, a gente que tem um pouco de consciência precisa sempre dar esse apoio, né? O que o Edson falou que é precioso nesse sentido, a gente tem que tirar dentro do processo da humanidade como um todo, e nesse aspecto, o nós contra eles. Porque o que eu penso é o seguinte, se você tem uma família que é carnívora e que gosta daquela carne saindo sangue ali e tal, que gosta do churrasco, eu acho que a compreensão daquela necessidade, por isso que compreender o outro é uma coisa tão importante. Uma coisa é você não gostar, você pode até não gostar do cheiro e ficar mais afastado, são fatores. Hoje, por exemplo, as pessoas falam do cigarro, quando tem alguém que está fumando num ambiente, as pessoas falam, nossa, alguém fumando, que coisa ruim. Mas há muitos anos atrás, como todo mundo fumava em todos os lugares, a coisa mais comum era você ter o cheiro de cigarro, então ninguém reclamava. O que eu vejo é o seguinte, eu acho que a gente não pode radicalizar no sentido da convivência, porque é uma opção. E uma opção ou por uma condição de hábito ou por uma necessidade física. Ou às vezes até por um vício. Mas a gente não pode negar o viciado porque ele tem um vício. Então a gente tem que exatamente compreender. E o grande ponto é o exemplo. Quando você vê que uma pessoa que é vegana ou que de alguma forma se exime de comer, mesmo que consuma os produtos ali, mas que não consuma carne animal, ela vive bem, tranquila, tem saúde, está em paz, etc. Por que não? Aí pode ser um estímulo. Agora, em contrapartida, o isolamento ele é muito ruim. O que é bacana é a gente começar a perceber que, de qualquer maneira, querendo ou não, quando você está comendo carne, você está comendo uma parte de uma vida humana, animal, mas que tem vida, que tem ali, e que normalmente sofreu para passar por aquele processo. E que muitas vezes, inclusive hoje, no mundo industrializado, tem uma vida pavorosa e dizer, não, o animal não sofre, aquela galinha que está ali, que já nasce presa com a cabecinha para fora, só comendo para morrer daqui a pouco, ela não sofre. Sofre. Então existe. Mas eu acho que tem que existir uma consciência de processo. Até para que não apontemos o outro. Isso entra naquilo que a gente estava falando, da questão do quanto isso é importante para você, o quanto se te vicia ou não te vicia, e o quanto que esse tipo de escolhas, de escolhas vai influenciar o teu espírito. Isso. Né? Sim. E aí eu gosto muito, e aí é para os ouvintes e para todos nós pensarem, não é uma sentença, mas é uma ideia. Alguém lá atrás já disse, o problema não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Né? Então isso aí é pra gente refletir. Sábio, né? Tá certo? Cara, lá sábio. atrás ele já falou, vocês estão aí discutindo, o problema não é o que entra pela boca não, gente, é o que sai, né? É o que sai. E Porque é no coração, né? Do homem que está o... Exatamente. E jejuou, né? 40 dias, né? Segundo Então o aí Evangelho, é uma né? questão Dizem, né? de se pensar, né? Olha só, Edson, a Solange Camargo diz sobre essa questão de emoção e sentimento. Aí ela fala que gostou que falaram do físico, porque as mulheres, sem generalizar, mas ela fala 99,9%, quero ver se a Elaine concorda com isso, sofrem muito quando chega a menopausa. Hormonalmente ficamos todas destrambelhadas, tudo em queda. E aí ela dá kkkk. Tudo em queda é Como uma é o nome gravidade. Qual é o nome dela? Solange Camargo. Tamo junto, Solange. Vai mudando, né? Vai mudando. Eu acho que pro homem também muda, mas a mulher vai mudando, tem andropausa, né? Andropausa, vai mudando. As taxas hormonais, né? Muda mesmo o corpo da gente. Sim. O que a gente conseguia antes recuperar com mais facilidade, hoje é mais difícil. Você precisa repensar, né? Às vezes alguns hábitos, porque o seu corpo já não suporta mais aqueles abusos. Você falou muito bem sobre isso. Precisa realmente... Muda, a gente muda. Parece que você vive várias vidas na mesma encarnação. Então, você passa a viver uma outra fase da vida. Eu queria sugerir para a Solange assistir uma palestra minha. De novo, eu falando das minhas palestras, né? São importantes. Tem uma palestra lá no YouTube que é sobre o envelhecer. Olha aí que legal. Seria interessante. Bom, bacana. Ouvir essa palestra aí. Não assisti ainda, vou assistir lá no Por YouTube. isso que é a crise da meia-idade, sobre né? o envelhecer. Quer dizer, tem várias palestras, mas essa específica, o título é esse, sobre o envelhecer. Muito importante. Saber envelhecer. Não é muito fácil. Existe um reequilíbrio que você hoje pode fazer, e hoje a medicina ajuda demais nesse sentido, do reequilíbrio hormonal na hora da menopausa e na hora da andropausa.
E é uma coisa que eu indico para todos os ouvintes e, né, os assistentes aqui, porque é muito importante esse acompanhamento médico nessa fase. Mas uma coisa que é legal a gente refletir é que toda a fase de mudança, ela também traz uma nova perspectiva. Então, quando nós alteramos o nosso organismo, ele não vai deixar de existir, ele continua vivo, ativo, mas com outras perspectivas. Então, nós temos também que aproveitar estas novas perspectivas. Eu acho que você deve falar muito disso. O Rony Nogueira brinca aqui, ele diz, às vezes perder o churrasco em família é sensacional. Perder, né? Dependendo da família, né? Dependendo do churrasco. Depende do churrasqueiro também. Ó, Né? a gente tem 50 segundos para encerrar o programa. escolarecrearte.com.br. Pode passar esse telefone 3034 5598 para você conhecer mais. Valeu, Gabriel. Obrigado pela presença. Obrigado e venha mais vezes. Irei, foi um prazer. Valeu, Edson. Valeu, Cláudio. Foi um programa bacana, né? Bom final de férias. Muito bom. E vamos comer o nosso chocolatinho. O Boris comeu tudo lá, viu? Não guardou nem guardou para nós, Não sobrou nada, né? Valeu, Elaine. Valeu, Cláudio. Até semana que vem. Amanhã, Vanessa Cavalcante, junto com Norberto Gavioli e convidados. Eu volto às 17 horas no Pronto Atendimento nesta sexta-feira. Um grande abraço, vamos que vamos. Você acompanhou Manhã Boa Nova.